Boa noite, que show, que delícia estar aqui com vocês, mais uma noite juntos aqui, toda segunda, quarta, 20 horas a gente tem esse encontro marcado e que bom estar aqui com vocês, ao vivo aí pelo YouTube, Spotify, você pode ouvir sempre o Pod Legal, de onde você estiver, tá no carro, tá com vontade de ouvir e tal, enfim, você tá sempre com a gente aqui. E eu nunca tô sozinho, né, eu tenho sempre esse meu time aqui de especialistas, do meu lado, ela, Samantha Vaz, dá uma olhadinha aqui, Samantha que tá de verde aqui, em homenagem à vitória do Palmeiras. Nada, sou corintiana. E aí, Sá, tudo bem? Como é que você tá? Bem, Tudo você? jóia? Tudo Tô bem? no lugar da Fê, né? Olha, você tá aí, pegou o lugar aqui. Aí, Fê, tô aqui. Obrigado, Sá, você tá aqui com a gente hoje. Obrigada Do a outro você. lado, ela, linda, maravilhosa, simpática, engraçada também, que hoje ela tá com a macaca aqui, viu? Ela tá só falando besteira aqui, viu? Filomena Oliveira! Olá, Afonso, obrigada pelo convite novamente. É uma honra Você estar tava aqui mais com vocês. solta por trás das câmeras. Calma, ainda tô me soltando. Bom ter você aqui, obrigado, Obrigada, viu? meu amor. E ele, Obrigada. nosso parceiro aí de Pod Legal, tá sempre com a gente aqui, advogado nota 1000 aqui, Renato Melo. Fala, Renato. Boa noite, Afonso. E aí, tudo firmeza? bem? Obrigado pelo convite sempre, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje, Também. polêmica, hein? Aqui tem muita Você polêmica, viu? hoje, viu? sempre. E começando aqui, a gente vai falar de Show das Poderosas. Você sabe dançar, ô Filó? Prepara que agora é hora do Show das Poderosas. E não sei o que lá. E olha, Show das Poderosas deu o que falar. Parece que a Anitta tá encrencada aqui, olha só. Acusada de plágio, Anitta vence batalha judicial contra a MC Bruninha. Ué, então a Anitta se livrou aqui dessa encrenca, hein? A batalha judicial se deu por conta do hit Show das Poderosas, que segundo Bruninha, seria cópia de uma de suas músicas, que não chegou a ser gravada, tá? É uma música que ela fez, não gravou, ninguém viu, mas diz que o Show das Poderosas era plágio dela, que chamava Corpo de Mola, Você Vai Pirar. Deixa eu só ler a matéria aqui pra vocês entenderem bem qual que foi a encrenca aqui. E a Anitta parece que se livrou aqui, eu tô até com a sentença aqui, eu peguei tudo aqui, ó. A 16ª Câmara Civil do TJ do Rio de Janeiro confirmou a sentença que inocentou a cantora Anitta da acusação de plágio feita pela funkeira MC Bruninha. Quem é MC Bruninha, gente? Eu acredito que ela não é famosa, assim. Esse Eu não Bruninha, a não conheço. Eu, Deve pra falar ser a alguém. verdade, Eu não a eu conheço, não é. conheço também. Também não conheço. Até pesquisei. Eu joguei no Olha. Google e ela escreve várias letras pros MCs, então ela não é muito famosa. Ah, mas ela Mas escreve. Ela Compositora, escreve, né? Isso, compositora. Então, após a realização de nova perícia, foi uma segunda perícia no processo, os desembargadores chegaram à conclusão de que apesar das semelhanças... apesar das semelhanças, não ficou comprovado que a Anitta soubesse da existência do funk escrito por Jane Lopes de Andrade, mãe da MC Bruninha. Ah, é a mãe que escreveu, hein, exato, gente? teve isso. Diante disso, a turma julgadora reconheceu o dano moral sofrido por Anitta, que vivia naquele momento o início de sua projeção no mercado musical e impulsionada pelo seu maior sucesso. No que tange a ocorrência do dano moral, a autora é objeto dos recursos de ambos apelantes, razão não lhes assiste. A atribuição de prática de ato ilícito e mesmo criminoso, que não se comprovou, tem o condão de lesionar os direitos de personalidade da parte autora, afrontando sua credibilidade frente ao público e atingindo sua dignidade e honra. Escreveu aqui o desembargador, Até o relator. porque ela tava no início, né? O que você Porque acha, Samantha, disso aqui? Esse processo aqui, ele vem desde 2013. Então, foi Exato. bem no início de carreira da Anitta. Eu acho que foi bem ponderado, porque não ficou comprovado. Esse negócio de plágio é bem difícil, porque, gente, às vezes você faz uma coisa que é parecida com o que outro que fez e não é, e as pessoas acabam Exatamente. achando. Eu tava vendo agora, as pessoas tava tendo eleição de OAB, aí um dos candidatos falou assim, é engraçado que agora todos falam o que eu falei. Mas não é que todo mundo fala a mesma coisa, porque são assuntos que envolvem, né? Exatamente. Não é que ele que descobriu a América, né? Que ele tá falando alguma coisa que Se os fosse outros... assim, então, uma coreografia, por exemplo, né? Se alguém copiar, então, é plágio também, né? É a mesma Mas coisa. aqui parece que eles vão ter que pagar aqui, ó, 30 mil reais, pra Anitta, isso. né? Porque a Anitta... Porque ela estava em projeção de carreira e isso estava prejudicando. Porque, assim, por estar no início de carreira, acabou denigrindo a imagem dela como se realmente, Ela né? tivesse feito ela uma coisa tivesse errada. feito uma coisa errada. Então, como não ficou comprovado, eles imputaram uma indenização de 30 mil reais. Você acha bom 30 mil reais? O que você acha, Filó? Ah. 30 mil, pouco, muito? Hoje, Olha, no fundo... O que a Anitta faz com os 30 mil? Nada. Ela Nada. vai e faz a unha com 30 mil. que exagero. Que unha, cara. Ah, gente. Que unha é essa? Não, um show dela é mais de 600 mil reais. O que que você acha que é 30 mil?
é pra Anitta. Então, mas Nada. aqui foi considerado, porque o processo é de 2013. Então, como mas foi e no os início... correção. Ah, sim, Não. isso daí vai contar, né? Eu 30 acho- mil foi a condenação. Ah, então, Fora os juros e a correção correção não vai dar desde nada. 2013. Eu acho que pela outra parte, talvez não ser famosa, eu acho que o valor ok, né? Porque eu acho que Necessidade, tem... possibilidade. exato. Bem colocado. Porque a Precisa gente não tá pensar falando da nisso. Anitta, né? A gente tá falando da Exato. MC Bruninha, Exato. que sabe lá Deus quem é. Exatamente. sim. Então, assim, é um valor Gente, provavelmente... vai que a MC razoável. Bruninha é famosa, a gente tá aqui falando isso. Mas eu acho que Vai, não. deixa eu pesquisar aqui. E outra, Não, eu não lembro, é. eu lembro bem nessa época mesmo que esse processo foi uma grande celeuma pra ela, porque foi a música que estourou a própria Anitta, Sim, e aí já veio logo com essa questão de plágio. Balde de água fria, né? Muito, e mesmo assim ela conseguiu driblar isso, então nada mais do que justo, porque você viu, é a música que a mãe da MC que fez, talvez ela tenha tentado surfar nessa onda, e se os advogados dela que pecaram em alguma coisa, foi de não conseguir provar que a Anitta conhecia a música. Afonso, Sim. teve isso também, porque... A Anitta não conhecia. Exato, teve isso, que nada provou que a Anitta conhecia a música, porque se a música ela não era lançada, então assim, Aham. eu posso também ter criado. Então, como Sim. eles não conseguiram provar esse nexo de que a Anitta ela conhecia a música e tinha feito uso de alguma parte, aí eles perderam. Em contrapartida, o valor arbitrado na época foi baseado na Anitta da época, né? Não na Exato, Anitta de também, hoje. É, E a isso. MC Né? Bruninha, pelo que eu tô vendo aqui, a MC Bruninha tem 129 mil seguidores aqui no Instagram, vamos dizer, não é lá essas coisas e tal. É Bruna Lopes, com Z. Então, Bruna Lopes, com Z. Olha aqui, o que fala da MC Bruninha? Bruna Lopes, anteriormente Bruninha, nome artístico de Bruna Lopes de Andrade, é uma cantora brasileira, de anteriormente Funk Melody, atualmente cantora de música cristã contemporânea. Ah, tá. Nossa. De funk, ela virou cristã contemporânea? É. Começou sua carreira aos 13 anos, quando foi descoberta em um concurso de talentos do Furacão 2000. Ela tem 28 anos de idade, nasceu em 7 de agosto de 93. Essa é a MC E, na Bruninha. verdade, não é nem a MC, é a mãe É da a MC, mãe né? dela, então. Tem isso também, porque provavelmente quem é a parte que tem a legitimidade nisso é a autora. Então, provavelmente é a mãe dela, né? Bom, você que tá assistindo com a gente aqui, eu quero que você dê um alô aí no chat, fale de onde você tá falando, fala, tô falando de São Paulo, tô falando de Minas Gerais, tal, vai dando o teu alô, vai dizendo aí o que você acha sobre o conteúdo que a gente tá falando, também é muito legal saber a sua opinião aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, porque só assim você vai conseguir falar com a gente aqui no chat, tá? Então fica a dica aí pra você já aproveitar e se inscrever agora mesmo. E aí chegou uma pergunta pra gente aqui, que é uma pergunta complicada aqui, viu? É uma doença que eu particularmente não sabia nem o que era aqui, eu fui pesquisar. Doutor Afonso, eu tenho osteocondromatose múltipla. Sou considerada um deficiente físico? Necessito dessa resposta para conseguir um emprego. Então ela tem osteocondromatose múltipla. Quem que pesquisou, gente? A Ela só é considerada deficiente física através de um laudo médico, né? De uma perícia. Porque essa doença, ela tem estágios. tem estágios. Então, você Pode pode ser não que ter nada. Pode ser que tá no início né, da tá no doença início, e não você é. não tem nada, como ter evolução. Ela é equivalente a uma artrite, que vai deteriorando os ossos, e vai dificultando a mobilidade da pessoa. Mas ela é considerada deficiente física? Não. Não, só se o perito Exato. laudar isso. Eu acho que fica difícil essa pergunta até para nossa ouvinte, né? Porque aí a gente fala de uma parte médica que Sim, nós não que não sabemos, né, muito, mas a questão é o seguinte, existe o CID disso, tá? O CID Q786 e vai depender de um laudo, mesmo como nós estávamos aqui falando. Agora, existem casos que a pessoa consegue aquela isenção em compra de carro. Tá. Existe isso para essa doença aqui. Mas quando ela chega a com ter essa laudo. isenção... Isso, já precisa ter ela o laudo. Então, aí ela já é considerada deficiente física. Isso, Porque isso. já está evoluída a doença. Exato, isso, transporte público e etc. E até mesmo para ela ser considerada, até para ela conseguir um emprego. Sempre vai ter. Primeiro passo, procure um médico, faça um laudo, faça as perícias necessárias para poder ter a comprovação de que realmente você é uma deficiente física, que no caso é uma mulher. Certo. E no caso, aqui a pergunta, né? Necessito dessa resposta para conseguir um emprego. Somente com laudo para Com ver. laudo. Eu acho que ela quis dizer aqui, deve Porque estar ela querendo pode dizer entrar por na causa da vaga de cota, deficiente, né? né? Isso. Talvez. Da mesmo. cota de deficiente. Explica essa questão da cota. Alguém sabe dizer aqui pra falar
sobre Olha, a questão de cota? Toda Porque- empresa tem uma cota, né? Tem uma... Depende que eles- do número de funcionários. funcionários, Então eu não isso. sei ao certo se são 100, por É, não, exemplo, não ou 1000. precisa saber o número Mas certo. aí precisa fazer uma conta. A cada 100 precisa ter tantos. É e uma a empresa porcentagem. tem benefícios tributários em relação Exato. quando... Legal. E vocês quando- sabiam que as atinge. empresas procuram muito, assim, muito mesmo. Sempre tem muita difícil. vaga disponível e acaba que não encontra as Exatamente. pessoas a preencherem essas É vagas. bem complicado, eu já É. ouvi falar bastante isso. eu tive um caso que que eu trabalhei, né? Que o cara não tinha a ponta do dedo. E era para cumprir a cota, eles contrataram como deficiente, mas Não era só deficiente. a ponta. Né? Mas para cumprir a cota. Mas é sofrido, que eu trabalho para uma empresa que tem 7 mil, 8 mil, não lembro, muitos funcionários, e é muito difícil achar. Porque você vai chegar a pessoa, pelo amor de Deus, vem trabalhar. Uhum. Não tem. Mas o Ministério Público aplica multa para a empresa se ela não Se ela tiver não aquele tem X. a cota. Eu ouvi falar que, infelizmente... Eu acho que deve ser isso aqui. Nesse caso aqui deve ser isso. E muitos acabam fazendo leilão também. Eu ouvi falar também de empregadores que falam que é muito difícil, que o candidato chega e fala, mas quanto paga aqui? Ah, paga tanto. Ah, mas ali paga tanto. Isso Acaba mesmo. tendo Tem. essa dificuldade também por saberem Olha que que as louco empresas isso. precisam. Olha que louco isso. É. Bom, bora lá. Gui Napolitano processa Thierry por causa da Gabi Martins. Olha aqui, o Gui Napolitano ficou insatisfeito depois que Thierry afirmou que seu correlacionamento com Gabi Martins era fake. A gente também fala qualquer coisa e faz processo, né, gente? É motivo pra falar de que é processo aqui? Pediu uma indenização de 15 mil reais. Nossa, tá valendo nada o namoro deles, hein? Nada, Vamos lá, baratinho. quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre tem algo que nos Pois surpreende. É o caso do o influenciador e ex-participante do BBB 20, Gui Napolitano. O famoso que viveu um relacionamento com a cantora Gabi Martins durante a 20ª edição do reality show da Globo, processou o cantor Thierry, atual namorado da artista. O motivo? Ele não gostou de ver seu romance sendo chamado de fake. No texto ao qual a coluna do Erlan Bastos, do Em Off, teve acesso, o Gui Napolitano diz que teve a imagem vinculada a várias notícias e comentários de cunho pejorativo depois que Thierry se referiu ao romance com Gabi como fake. No processo, o ex-BBB não apenas pede uma indenização de 15 mil reais, como também quer que o cantor apague a publicação, faça um pedido de desculpas e seja proibido de citá-lo. Ah, é muita besteira. É, muita né? idiotice, eu li também. Vocês achei- acharam- Eu acho que desfecho? quer ganhar. Eu acho que quer ganhar. Ele pediu os 15 mil, mas tem sentença. Então, Vocês acharam? Eu não até achei procurei a a sentença. própria ação, o processo, e É. aí eu não achei. Eu acho que eles processaram em outro estado, porque Em o São Gui, Paulo eu não sei, tem. eu sei que Eu ele mora procurei. aqui, mas ele deve ter processado aonde o Thierry mora. Mas é Afonso, muita eu acho, banalidade. eu acho, assim, mas eu acho que eles Eles querem ganhar certo. seguidores. Pra mim é seguidores também. Eu acho que tá certo, sabia? Porque assim, a gente precisa pensar e se colocar um pouco no lugar do outro, assim. Eu lembro um pouco disso, a época, quando o Gui envolveu aqui com essa menina aqui, a Gabi Martins. Você lembra? Eu lembro, Eu não lembro. eles eram do BBB, aí ficou lá um romance Lá dentro. lá dentro, assim, meio que ia, não ia. Quando, Meio fake. É, exato, Meio fake. meio fake mesmo. Então. Não. Tá errado o outro que falou que era meio Pra fake. ficar no programa E tem que escuta ser só, fake, né? escuta só, mas quando ele saiu, eles até lançaram um clipe como se tivessem juntos. Pode até ter sido fake, mas um combinado dele com a atual desse Thierry aqui. Agora, daí ficar o Thierry hoje, ele tem quantos seguidores? O cara é lá. mega famoso, procura aí. O Thierry? O Thierry, famosíssimo agora. Tem Depois as disso? músicas lá. É, exato. Então, assim, o cara mega famoso. Aí, ó, já O ajudou. Gui aí, ó. Napolitano, eu sei que não é tão famoso. Pô, tem assim. 6 milhões de seguidores o Thierry. Quem é ele? Deixa Ele eu ver é a cara dele. cantor. Cantor, é que eu... Ah, a música da Rita, eu acho que é dele. A da Ô, facada. Rita, Eu volta, acho- desgramada. Eu acho. Ah, ele, olha. É ele. Então, assim... A projeção que ele tem e ficar toda hora alfinetando, falando, entendeu? Ah, esse cara viveu um romance fake com a minha atual. É o mesmo É caso da chato. Anitta, né? Que tá É. no projeção de carreira, que tá Exato. negócio e o cara... Agora veja denegrindo. só, 15 mil é justo também. Ele nem tá pensando em dinheiro, mas fala, cara, para de falar de mim. Eu acho justo. Vou tirar dinheiro, vou te mexer no seu bolso, que aí E até eu mexo na sua boca. Isso, e até pouco pela projeção que ele tem e pelo que ele conseguia pagar, mas a projeção dele é grande. E ele tá falando, né? Ele tá com essa menina agora, mas tá incomodado ainda com o ex dela.
para, né? Para, Ela é eu acho bonita. que deu. Cuida Ela da sua é, vida, mas né? É Cuida isso. dela. Cuida dela. Cuida dela, para Mas mim ele não é tão bonito assim pra ter ela, né? Eu também acho que não. Que ela é bem bonita, super hein, bonita. gente? Ela é. Olha essa manta. Deixa eu ver. É. Tanto ela quanto Linda. o Gui Napoletano, eles participaram daquele primeiro BBB que teve os famosos lá. Ela entrou como cantora e ele entrou como anônimo, né? Eu acho que vale a pena. Se ele fica falando mal do ex Não, eu da acho que falar atual, mal não tem que falar. De fato, tá errado. entendeu? Então vai lá e fala, cara, me esquece. E ele pede, eu acho que uma retratação dele também. Sim, nas É que redes apague o sociais, post, que apague faça o post. diabo. Pô, assim, o Thierry não podia só seguir a vida dele, ele tá lá com a moça. Esquece o ex. É. E sabe o que a gente percebe? Esquece Vamos o ex. pensar, né? Essa situação acontece com eles, que são famosos, Thierry, Gabi Martins, sei que lá, Gui Napolitano. Mas isso acontece Nem lembro normalmente quem é Thierry. em situações, assim, de pessoas que não são famosas, né? Cotidianas, E né? você pode ter esse mesmo problema, não é, Samanta? Isso não pode Sim. acontecer, por exemplo, separou do Afonso, tal, fala lá na rede social uma coisa. Posso pedir uma indenização, não é? Pode, até porque, assim, a gente que tá no meio jurídico. Isso acontece muito, tá? Acontece Né? muito. Ia te falar. Que tá envolvido, por exemplo, em política, tá envolvido no meio, né, jurídico e tal, acaba denegrindo a imagem, né? Muito. Pra ver um absurdo, uma vez uma cliente minha aqui, eu tava fazendo uma outra coisa pra ela. Tava Que outra fazendo coisa? O Ui, divórcio. ai. Tava fazendo outra coisa pra cliente. É que eu lembrei de um Adorei. caso, aí eu tava fazendo um divórcio. E aí ela veio com esse outro assunto, que a amante do marido, quando ela passava na porta dessa amante, a amante xingava ela, mandava mensagem pra ela, falava que ia pegar ela na rua. Olha o absurdo, mudou, né? É a amante querendo bater na Não é a atual esposa, né? esposa, e aí ela falava, e aí, o que eu faço? Falava, olha, faz um boletim, alguma coisa. Então você vê que as pessoas, elas vão viver a vida delas e elas não esquecem ali o passado, porque já perdem tava valores separando, também, né? perde, assim, não tem nada a ver. Agora, a amante querer bater na esposa atual, né, é uma coisa que Nossa, inverte tudo. Foge da realidade Isso Acontece, total. viu? Acontece disso Acontece pra pior. muito. Disso pra pior, que é o que a gente vê por aí. E chegou mais uma pergunta aqui também, olha, essa daqui também é cabeluda, tá? Doutor Afonso, meu sogro comprou 2 carros no meu nome e está pagando corretamente. Um dos carros estava comigo para uso pessoal, porém ele pediu de volta. Para eu conseguir comprar outro carro, pedi que ele retire os financiamentos do meu nome e ele se negou. O que posso fazer? Pega Gente, o carro. os carros são seus, primeiro. É. Agora, pra que empresta o nome? Tem que emprestar o nome, né? Mas é pro sogro, caramba. Ah, né? mas Não, o tem que sogro deve prestar. ser bem bonzinho, ou então quem emprestou, né? Porque, né, pra... Importante salientar aqui, E aí, Renato, Afonso, aqui? que assim, primeiro, essa questão de carro em nome é muito sério, porque eu sempre penso assim o seguinte, gente, não empreste nome para carro e não empresta carro, porque a responsabilidade em acidente existe, e as pessoas esquecem muito disso. Então fala, o amigo, o sogro, o parente chega, eu quero, porque provavelmente aqui, esse nosso ouvinte, provavelmente o sogro ele não tinha crédito. Então chegou lá e falou, tira, ainda são 2 carros, né? Tira aqui o carro tal. Tá bom, vai lá. Tá o sogro andando com o carro dele diariamente, que pode se envolver em qualquer acidente. O sogro nem crédito tem, quem dirá pra pagar uma batida, pagar um acidente, matar alguém no trânsito. E o STJ... Ou um seguro. Um seguro, o STJ já reconheceu. É solidário a culpa em acidente de trânsito para quem está conduzindo e para E o o proprietário. Então, isso daqui é um risco Independente muito grande. de qualquer coisa. Já ganhei várias ações assim. Então, o risco aqui é gigante. É gigante. Então, assim, primeiro, se você tá tentando falar com o sogro e não dá certo, e a sua esposa O também... seu Busque quase apreensão. sogro. Exatamente. Busque apreensão. O casamento Busque vai acabar apreensão, obrigação de fazer, falar lá, mandar falar na Bem, seguradora, falar, olha, eu quero cancelar, eu quero devolver o carro, alguma Isso, coisa. Ou então pega o carro e continua pagando e acabou. Entendeu? Problema dele. Exato, mas resolve isso, porque... E outra, a gente nem sabe, vai, por exemplo, que o sogro mora em outro lugar, ainda passa carro pra outro fazer alguma coisa, são 2 carros, Afonso. É bem complicado, porque assim, E é pra ela engraçado que ela tá usando um carro, né? Não, ela não tá mais porque ele pegou de volta, né? Esse é o problema. Porque ela tá Exato. querendo comprar um outro carro, só que ela tá sem crédito, porque ela já tá com 2 financiamentos no nome dela, ela não consegue pegar um 3º financiamento, porque tá comprometido. Exato, Né? a renda já comprometeu. E é complicado, porque assim, eu entraria com busca e apreensão dos carros, porque o carro
tá em propriedade dela. Aí cabe o sogro provar que quem advogado que tava ela pagando... procura, Samantha? Porque aqui é Civil. interessante, é um advogado Civilista. civilista. Um civilista. É. Tá encrencada, hein, minha filha? Tá, Ah. esse tá mesmo. Eu fiquei estudando, falei, vixe, lascou. Emprestar nome. Eu não Mas pra aconselho. nada, né? Pra nada, Nada, exato. É a mesma coisa de emprestar nome. cartão de crédito. A pessoa vai gastar e não vai te E pagar. ser fiador, né? Muita gente pede pra vocês serem Nossa, fiador. Meu Deus, Nossa, eu toda do céu. semana alguém me pede pra ser fiador de alguma coisa. Daí eu falo, o contrato social não permite. Eu falo que É meu uma nome tá boa- sujo. É que eu falo, olha, eu não paguei tal conta, deixei... Eu falo, já quando me pediram, uma melhor amiga minha uma vez me pediu pra alugar uma casa. Ela vai saber Mas você agora, falou a hein, verdade. Filó? Ela vai saber Não, agora. ela não vai saber, não. Todas pensam que são as melhores. Ui. Olha. E aí, pô, você fiadora, meu, 3 mil reais por mês de aluguel e eu lá, uhul. Aí ela não paga e eu tomo... Não, isso aí é Não. complicado. Bom, Perde vamos... a amiga e perde o dinheiro. É, com certeza. Samantha, em homenagem à sua roupa verde aí, vai lá. viu? Neoquímica Arena. Corinthians e Caixa pedem suspensão de processo judicial pela nona vez. A Caixa Econômica Federal e a Arena Itaquera S.A., empresa responsável pela administração financeira da Neoquímica Arena, apresentaram mais um pedido de adiamento do acordo que está sendo buscado entre as partes. O pedido foi acatado pelo juiz federal Vitório Giuzio Neto. A informação é do jornal UOL, confirmada pela reportagem do Meu Timão. A pedido de ambos os departamentos jurídicos foi para uma suspensão de mais 60 dias da execução proposta pelo Banco Estatal. O objetivo é de que as partes busquem consenso e em um acordo amigável para a quitação da dívida de... 536 milhões. Mas o Corinthians entende que são 470 Aí milhões. mudou muito, né? Mudou. Olha, de Tá ali, 566 né? para Mas, 470. Acertadamente, o juiz ele concedeu, né, essa liminar Mas ele tá... diante do Código Bravo, do Processo Civil, artigo 313/12, que prevê parcelamento de dívida, Sim, né? isso é fácil. Mas e também a suspensão por um período e sob o argumento também dessa pandemia, porque assim os Que agora De eles estão fato, usando em de tudo. fato. né? fato. Não, e com razão, porque toda a parte de entretenimento, de Parou. lazer, Eles iam parou. tirar dinheiro da onde, né? Exatamente. Não. É aqui o que ele fala, ó, as partes informam que com o retorno da receita de ingressos, eventos realizados Eles no vão estádio, pagar. além de demais receitas indiretas como aluguéis, espaços, direito de imagem, a renegociação está em fase final de análise e que continuam empenhados na solução amigável da demanda. E não obstante essa situação aí de hoje em dia, né? Assim, haja vista que composição amigável é meio prioritária para a solução da lide, requer-se o deferimento da suspensão, aí foi o que o juiz deferiu aqui, né, por 60 dias. Sim. E até essa como é que fala? Dilação de prazo vem desde 2019, mas foi do meio do ano para frente. Logo veio a pandemia, né? Porque a pandemia é março de 2020. Então, mas a pergunta que eu faço, eu não sei se vocês viram, mas esse processo, ele já é um pouco antigo, não é? Não, de 2000. É novo o o acordo, processo? ele foi... O processo é mais antigo, O mas processo o acordo- é mais antigo, mas o acordo é de 2019 e é a nona vez que se pede a dilação, Isso. porque ninguém sabia como que ia ficar, né? A nona vez dentro desse período Dentro de desse pandemia? período de pandemia. E o que eles então querem é é deixar a justo. primeira parcela de pagamento para 2023, para não é isso? 2023. Ah, É, mas, então. gente, é justo, Então, vai, gente, vamos é falar a justo, verdade. porque como que faz? Não sobrevive. Não, eu Olha- sou São Paulina roxa, mas com certeza... Não, não tem é como. razoável. É razoável. Mas parece aqui que o juiz estava um pouco bravo até com isso, né? Porque é a nona vez que as partes estão pedindo, mas eu acho que nem deveria ficar um pouco bravo, enfim. Porque se existe a possibilidade e se as duas partes estão querendo Acordo. fazer o acordo, parece que os próprios advogados da Caixa entraram nesse consenso também. Então, se as duas partes estão de acordo Eles para ainda estão suspender e tudo estudando, mais... né? Mas nesse meio tempo, o juiz já concedeu a liminar. Parece que É. ele que tá meio estressado, né? E no final das contas, por que construíram um estádio sem ter dinheiro? em Deixa cima? o Corinthians. Não, mas é verdade, gente. Aí, meu filho, não vamos entrar nessa confusão. Corinthians. Ah, lindo. a doutora é corintiana, por isso que tá puxando sai sardinha. fora, não. Eu sou palmeirense. E eu São Paulino. Palmeirense também? Palmeirense, estamos felizes aqui, ó. Bom, bora lá, perguntinha aqui. Mas tem mundial? Ah, lógico Claro que tem, que o primeiro mundial lá de Ah, 1951. nossa, que é isso? 1951. E teremos outro em fevereiro. Quero ver. Bom, olha aqui. Casou, fez dívida. E a pergunta é, doutor Afonso, como ficam as dívidas conjuntas após o divórcio?
ônus Se e bônus. divide, exato. 50% pra cada um. Divide, assim Sim. como divide o carrão, a casa, a cama, o ar-condicionado, tudo. Mas a Divide gente também tem dívida. que observar o regime de bens, né? Vamos falar de regimes, É boa. verdade. E aí? Né? Que o regime são divididos em 3, né? Comunhão universal, que né, Separação. tudo integra, né? Separação total, porque aí cada um assume, né? As suas Exato. dívidas de acordo com o seu patrimônio. Sim. Ou se, de comum acordo no matrimônio, adquirirem um bem em conjunto, aí respondem solidariamente. E o regime que é o vigente, né, que é a comunhão parcial de bens. Aí a Que é o mais comunhão comum, parcial, né? Que é o mais comum. Mas não A tem uns maioria outros, negócio de adota. aquestos. Nossa, Não. tem, Ai, mas quase ninguém faz isso. Ninguém Nunca. faz isso. Existe- Como é o nome? Não sei o que lá de De- aquestos? Aquestos. Divisão Não- dos aquestros. É isso. Agora, não me pergunte especificamente. Eu também não porque sei. Porque eu nunca vi, tá? Eu Ninguém atuei faz. bastante. Você é casado não. com o regime, é negócio de aquestos. Minha primeira Porque pós eu em era 2000. civilista, né? 16 anos civilista, que eu sou Ah. formada. Eu formei em 99. Olha, mais velha que eu, desabafa. De OAB é abafa. E eu sempre fui civilista. De 6 anos pra cá que eu tô na área trabalhista. Ah, foi pro melhor. Eu também amo. A dúvida. Bom, mas nesse caso aqui, então, separou, paga meio a meio, né? É, não tem o que Meio a fazer. meio a meio. Eu fiz um divórcio, foi tão engraçado, porque ela é uma senhora, ela tem 60 e o marido 78. Aí foram Nossa, separar que agora. triste, então. Que 60, triste. Você não Que conseguiu triste. fazer eles ficarem Ela juntos? descobriu o Tinder, aí lascou-se. Ela? O velho com 78 anos? Não, ela. Ele já não era... Ah, eu perguntei, né? Por que vocês estão se separando? Pô, tipo... Eu não falei pra ela ser uma velha. Não. Mas agora, caramba. E eles tinham muitos bens. Mas explica, quem É. entrou no Tinder? Ela? Ela. Ele e não- aí, ele trabalha muito. igual uma o pessoa... caso do Afonso, né, que não gostava da coisa. Não é que tadinho, ele não devia, não é que ele não devia gostar, né? Ele já tem 78 anos. E aí eu acho que não deve ser Mas aquilo tem todo Viagra. Mas todo dia eu acho que estoura o coração, né? Ah, mas quem E aí- disse Mas que quem que- ela queria mas todo 60 dia ela queria? anos, queria não todo sei, dia? mas eu sei que ela falou pra mim. Eu perguntei pra ela por que que acabou o casamento e ela falou assim, olha, eu tava de saco cheio porque ele é uma pessoa maravilhosa, depois eu conheci ele, só que ele sempre pensou na família, ele pagou 3 faculdades de medicina. Eles têm uma empresa. Pagou pra quem? Pras Pagou- filhas. Ah, tá. Tipo, o cara trabalha, ele acorda às 6 horas da manhã, vai pra empresa e ó, ripa, assim, ó. E às vezes dormia. Legal, um cara ativo. Ah, Um cara ativo. Mas, Sim. mas não Sim, onde é ela queria. provedor. E aí, Provedor. provedor. E aí ela baixou o aplicativo, porque ela se sentia muito sozinha, e saiu com uma pessoa e viu que a vida dela não tinha acabado. E aí ela não queria mais ficar com ele. Só que ela queria dividir igual. A empresa tinha 480 mil de dívidas. E tinha ações trabalhistas, 48 ações trabalhistas. Nossa. É, porque a pandemia... Vlup. Sim. E aí tinha outras coisas, devendo na caixa, devendo cartão de... Tipo, eles dois estavam enrolados. Mas pelo pouquinho da história que ela contou, ele ia se levantar rápido, só esperar um pouco. E aí ele falou, tudo bem. Aí não queria fazer... Olha, gente, foi um rolo, que até no juiz, sorte que foi online, que eu tava com uma vergonha. E aí o juiz, peraí, a senhora tem que dividir as dívidas também. Ela, É. não fui eu que fiz. Falando pro Imagina. juiz, olha... É difícil, porque Foi um se show. tivesse tudo bem, Ela quer ela nessa só hora quer a o pessoa bônus. ela E ela quer ainda o bônus. E queria eu quero mesada. saber, e ela continua no Tinder? Adora! Adora! Eu só não sei dela agora porque eu não tava aguentando. Foi o dinheiro mais maldito que eu recebi na minha vida. Nossa. Ela ficou me devendo, mas eu deixei 4 mil, né? Ela falou assim, eu vou te pagar. Eu falei, não precisa. A senhora não me ligando mais, a senhora não falando comigo. A Filó. Você imagina Tem- você... A tem Filó cliente usando que a você joga pro oportunidade pra universo. cobrar cliente. Não quero. Esse dinheiro foi Deus me livre. Usei tudo pra remédio. Sabe aquele cliente que não vale a pena? Ô, Filó, então até o Só ex de- aí, ele se livrou também. Se livrou, mas e a dívida? Ela falou, gente, é isso que eu quero que todo mundo entenda. Você fez dívida, tem 1 milhão de dívida, é meio a meio. Ela falava assim, e eu expliquei tudo no dia. Por isso que hoje, até na Cível, eu mando assinar. Na Trabalhista, eu advogo na Trabalhista há 20 anos. Eu sempre mandei assinar. Até antes da reforma, eu sempre mandei assinar a ficha de entrevista porque eu tinha medo. Sim, porque depois eles falam que não era nada daquilo, né? E a minha primeira audiência, quando eu assisti, aconteceu isso. Aí o cara falou assim, eu era novinha, tinha 20 anos. Ele falou assim, não, o advogado mandou eu falar. Eu falei, ui, e eu quietinha ali, só assistindo. E eu, nunca vai acontecer isso comigo.
Eu mandava. E na Cível eu nunca fiz isso. Depois dessa senhora que eu assisti, sorte que a audiência é gravada, eu tive que assistir com ela Olha, eu vou te falar, eu agora todo cliente Você que tava chegar... com a advogada dela, não dos dois. Não, só dela. Ah. Mas assim, eu falei pra ela que ia ter que dividir. Que eles podiam chegar num acordo, vender a empresa que valia 4 milhões o terreno com a empresa. Mas só que a dívida, eles iam dividir 2 Tinha que milhões pra cada um. absorver no- Só no que quanto acordo. tem de dívida? 1 milhão, 500 de cada um. É simples a conta, é matemática. Dividiu, e ela Filó? não queria. Sim, mas e no finalmente? No finalmente, ela resolveu ficar com a casa e ele pagar em 10 anos pra ela um salário mínimo por mês pra comprar a parte dela da empresa. Ela que fez essa proposta. Gente, foi um lixo de audiência. Só que ela falava com o juiz fala com a parte também. Excelência, pela ordem, doutor, eu estou conversando com a sua cliente, só um minuto. Sabe, não, vou bater no juiz. Aí ele ficou com as dívidas em todas as dívidas e vai ficar com a empresa. Porque ela falou na cara, eu não nasci pra trabalhar, eu não vou acordar e ir pra Nossa. empresa. Aí eu falei, Nossa. vocês não têm ideia. Eu não nasci pra trabalhar. Por isso que o juiz queria dar uma aca. né? Então, por isso que eu te falo, hoje eu aprendi, é legal, ó, se você é advogado e tá assistindo a gente, tudo que é ficha, gente, de entrevista, penal, na área do crime, previdenciário, Qualquer assina. coisa. Falou, escreveu, assina. É importante. Não tem o que fazer. Boa. Bom, então você já sabe, casou, separou, Se a lascou. dívida é sua, se lascou. Se lasca. Otaviano Costa processa SEDAI após aumento na conta de água. Gente, mas Se Otaviano até Costa Otaviano, precisa reclamar da conta de mas água. dessa conta precisa, viu? Você achou? Você vai ver os Mas números olha só, aí, eu não- precisa. Então, Pode- R$8.000, né? Que é o valor da conta dele. Tá aí a piscina Não, dele. mas tem um acumulado aqui também. Não, então, sim, mas porque ele pode não falar. vem pagando, Isso, né? isso. Mas deixa eu Então, explicar. acumulou. Ó, o SEDAI está disposto A fazer acordo. a entrar em um acordo judicial com o Otaviano Costa. E O um belo apresentador acordo. move uma ação contra a distribuidora de água do Rio de Janeiro por causa das medições de consumo da casa onde ele mora com a família na Barra da Tijuca. Na casa desde 2015, Otaviano diz no processo que tramita na 15ª Vara Civil da capital que as medições de consumo chegaram a registrar nada mais que 8 mil por mês, mesmo durante um período em que sua família estava em viagem fora do Brasil. O apresentador do UOL alega que os valores não são compatíveis com o uso real das 4 pessoas que moram no local. A concessionária propõe a redução no valor pendente de R$470 mil, referente a várias cobranças que vêm desde maio de 2017 para 262 mil, parceladas em 60 vezes de 4.300. Até que tá sendo bonzinho. aqui, Exato, É. uma baita redução. Mas agora eu nisso daqui. pergunto, o tamanho da casa, porque assim, uma conta, eu tenho casa no interior, uma conta não vem, é porque assim, a gente não fica muito, né? Mas Mas tá. não vem menos de R$500 e Tudo uma bem, casa vamos dizer, simples. a minha família tinha uma casa aqui em São Paulo de 1.500 metros. Pô, uma senhora casa, não sei o que lá, a conta não vinha R$1.000. Agora, R$8.000. Então, Não, mas não, aí mas parece é que ele piscina. até juntou prova. É, Troca água todo dia de- nessa piscina? E de, para, Eu já e de pensei que na não tem piscina, vazamento nenhum. Ele juntou prova. Juntou. Porque às vezes pode ter um vazamento e eles fizeram um laudo que, Laudo que não existe tem. vazamento. Mas o que é importante aqui, Afonso, olha só. Primeiro, de 470 para 262, eu já olho e penso, a SEDAI, é SEDAI aqui, né? É. A SEDAI, 60 parcelas? a SEDAI sabe que tem alguma coisa errada, porque ninguém... vai diminuir tudo Exato, isso? é muito assim, Eu achei um absurdo. E tem outra, se eles juntaram prova de que em período de férias ainda assim veio uma conta nesse valor, a gente sabe, é bom aqui trazer para os nossos ouvintes também, que hoje existe a possibilidade, se caso você vai tirar férias e ficar mais de 30 dias de férias, você pode pedir a suspensão de todos os seus serviços em até 120 dias, seja internet, água, energia elétrica, você pode pedir... Enfim, isso tá no papel, você pode. Vai tentar fazer. Não, Liga aí pra já- Claro, trabalho, liga pra é. NET. Ah, mas existe. Depois liga novamente Não, pra existe. retomar. É. Juridicamente existe. Existe. E precisa mas ir não dá atrás. pra funcionar, mas ah, beleza. não, mas eu acho que precisa ir atrás. Eu acho que você tem que Renato, martelar. Você liga, você fica Não, 3 horas no telefone, Afonso, o cara gasta fala, mais, ok, eles- senhora, foi feito o pedido. Nada. Mas eles vencem na canseira. Aí Você você abre o gasta chamado, mais- você chama o Procon, você faz Ah, a Aí você vai fazer auditoria. terapia depois que você Não, fez. Imagina, você vai ficar 15 dias, 20 dias Não. fora, porque você não vai ficar mais do que isso. Ah, não, né? então, mas aqui é no mínimo 30 dias, precisa estar Então. fora. Mas às vezes você vai pra um país ficar 2 meses ou 3 meses, claro. Ah, sim, seria uma aí condição sim. do Afonso, por exemplo, de ficar uns 3 Ah, meses sim, fora. faço sempre, inclusive. Um período sabático. Inclusive, faço assim. sempre. Inclusive, estou indo amanhã, né, Afonso? Então, seria isso.
Agora, pra esses famosos, agora vamos trazer aqui pros nossos famosos. Otaviano Costa, a esposa dele, a Flávia Afonso Alessandra. Paciléu. Afonso É Paciléu, isso. por exemplo, assim, né? Lógico. Pega e tira. A minha conta de água não dá nem R$200. E quando passa, reclama, né, Afonso? Fica lá, é a conta R$200 veio muito minha alta. água, pô. Enfim, esse pessoal se aplica. Às vezes eles vão tirar um período sabático, ficar 2 meses lá na casa de Nova York, apartamento, sei lá. Então é isso. Sim. Quando eles viram que mesmo fora tinha uma conta de R$8.000... E aí a SEDAI, eu acho que é uma Então, prova mas- de culpa. Mas vamos colocar E um não dá parênteses nem pra aqui. falar que é luz que puxaram O o gato, pessoal não né? precisa suspender, né? Não, com certeza A não. gente deveria existir um serviço mais, De mais você acessível clicar, de você- para as pessoas mais, né, que Imagina que necessitam dessa... hoje é tão tecnológico tudo que eu acho que você deveria ir lá na sua conta e clicar a suspensão. Falar, bom, a partir daqui Isso e mesmo, pedir no naquele. computador, isso É mesmo. tudo eletrônico hoje em dia, mas o Otaviano ele fez certo. E a SEDAI eu acho que ela assume a culpa de dividir uma conta em praticamente metade. Gente, é muita discrepância. Mas é legal também o pessoal de casa entender que se você tiver dúvida com relação à contra a tua casa, dá pra fazer, assim, um requerimento Isso, desse. Dá pra entrar com uma ação. exato. Até que vale essa lição Não aqui do Dávio preci- Costa. né? Exatamente, não precisa ser nem o seu Zezinho, né? Não, O Otaviano da Costa da vida, né? que Exato. Foi É porque procurar os seus direitos, se tá cada um certo. nas suas proporções. Assim como tem a pessoa que é super difícil pagar R$300 por mês quando a conta... Gente, mas Aumentou R$8.000 de 100 pra por mês 300. de água. É tem muito alguma dinheiro. coisa errada. Será que é Desculpa. sauna? Uma sauna, um jato, um chafariz, lá. alguma Mas coisa. um chafariz que a água vai embora. Não, alguma coisa. Não é tem- muita coisa, não- né? Como que é que fala aquela água que você... De reuso. De reuso. Eu furaria um poço nesse tempo. Não é? Nossa, certeza. Certeza. Faz um poço artesiano aí, pô. Otaviano, Fica fura a um dica, poço. fica a Poço dica. semi-artesiano, né? Pronto. Mas na hora eu pensei, eu falei piscina. Aí eu falei, mas piscina não. Mas só- Gato não dá, não é luz, né? Nossa. É. Não, você faz- Ah, achei que era gato, dá banho no gato. O gato nem toma banho. Não, gato. Ó, o gato dele não tomar banho. Eu dou banho nos gatos. Aí. Gato da banda, dá banho em gato? Ai, Lógico que claro. No- Leva até em pet gente, shop. corta Ai, esse pedaço, Afonso, corta foi esse ótimo. pedaço que tá É ruim. sério que dá banho em gato? Lógico. Mas ele deixa no banho? Claro que deixa. Não deixa também Deixa muito assim, bem. Assim, você sai Deixa toda quem é arranhada. acostumado. O meu tomava Até banho desde tosa. filhote. Ele fica assim, com uma Tosa carinha de higiênica. desesperado, mas vai logo. Você dá na pia? Não, no banheirinho, tadinho, que eu tenho dó, é água morna. O gato tem um banheiro só dele. Estou. O Otaviano deve ter 10 gatos e 10 banheiros. Doutor Afonso, eu fiz um acordo no aplicativo habitacional da Caixa. Vou falar uma coisa pra vocês. Essa pergunta, chegaram 4 perguntas parecidas pra Aí. gente aqui. E a gente colocou uma, mas elas todas têm a ver. Então eu acho que é alguma coisa que tá acontecendo frequente. Doutor Afonso, fiz um acordo no aplicativo habitacional da Caixa sobre os atrasos no financiamento do meu apartamento e estou pagando via boleto. Acontece que fui verificar a minha conta corrente e apareceu uma mensagem dizendo conta em liquidação judicial. O que isso significa? Mas será que vincula esse Ele acordo? tem que primeiro ir lá na Fazer a caixa, busca, né? fazer a busca lá na caixa, eles vão falar, ó, tem o processo X. Ele vai procurar um advogado e leva o número do processo. Ele vai ver do que se trata. Vai vir, se vincula com o da Caixa. Isso. Se vincular, ele vai ter que entrar com uma ação judicial Isso. pedindo desbloqueio. Exato, mas o pior é igualzinho a gente tava falando agora de números, apuração. chamados e tudo mais. Caixa econômica, gente, atendimento, começa aí, né? Mas tem que ir pessoalmente. Não, Não mas dá pra ainda assim, chamar. filho. É então, triste, meu. eu entendo. Eu Vai na acho agência bancária, né? Fala com o Exato. gerente. Mas e é 3 horas lá. Mas ainda assim, se tiver possibilidade, contrata um advogado e já entra direto nesse processo pra suspender na hora. Sim, que- Porque 20, assim, sim. é muito mais rápido. Porque na caixa você vai falar com o gerente que ele vai ter que acionar um jurídico que geralmente é mas pra externo e saber- tudo mais. Não, mas pra saber, a gente só tá falando pra ir na caixa pra fazer o levantamento da onde vem esse bloqueio dos Ah, valores. entendi. Sim. Aí É vão porque te dar- provavelmente eu já supus Porque aqui que não provavelmente. necessariamente é do financiamento, É, entendeu? às vezes não é Ah, isso, entendi. às vezes Ah, é, sim. não pagou uma Pode ser dívida. alguma outra coisa. Isso. Exatamente. Eu supus aqui que provavelmente dessa dívida já tenha um processo e que a pessoa às vezes ela nem sabe e que já tá em bloqueio. Então, eu é supus isso aí. nisso e aí Aham. pensei, aí contrata um advogado que ele vai conseguir pesquisar o processo, já entra, já pega print desse acordo que fez pelo aplicativo e junto já Mas pede a suspensão. O próprio gerente da conta, ele consegue puxar se refere ao financiamento Ou não. É, então. E eles dão o número do processo, é, E muito o legal. Afonso falou uma coisa que é muito verdade. Como chegaram 4 perguntas aqui, a gente tem um
um cliente nosso também, que está tentando fazer uma negociação com a Caixa de uma dívida um pouco alta e tá chegando negociações assim por vários canais. Então chegou gente do próprio tribunal que tem por WhatsApp fazendo os acordos. Na mesma semana chegou um link de Isso é perigoso, WhatsApp, né? falando que era o gerente e tudo mais. Casa de golpe. Exato, aí eu falei pra minha cliente, eu falei, olha, vai até a agência e veja se esse link realmente é fidedigno, porque nós estávamos já tentando em um outro canal. Pois ela foi e realmente é. O gerente falou assim, não, é sim também. Mas veja, a Caixa fazendo Vulnerável, por né? umas 3 vias tentando acordo, a gente mandou uma primeira proposta que eles não aceitaram, mas ela já está em uma negociação já em outra via também. Então, a Caixa eles estão tentando, mas é por muita via e está deixando muita gente confuso. Para o nosso telespectador fica também esse alerta, porque cada vez é um novo golpe, né? De você acessar link, de entregar os seus dados e fazer, e o pessoal ir ali roubar. Mas é bom não acessar, né? A gente ir não, no banco primeiro. Não acessa, isso. Procure o seu gerente. Isso. Se não conseguir falar com ele por telefone, vai até a agência, perde um tempo lá, mas não saia clicando em nada. Porque o que Isso mais mesmo. tem hoje é golpe. Eu tava vendo ontem até uma reportagem, agora o novo golpe é que a pessoa fala que você vai receber um buquê de flor e aí o entregador faz você tirar uma selfie. Isso. Mas na verdade a selfie, a pessoa ela É já tá logada No seu rosto. no banco, pro banco identificar o seu rosto pra ele já fazer o empréstimo. O bandido vai até a pessoa. Isso mesmo. Cara, não é É verdade louco. só isso. Não, Não, é é verdade, é A verdade. criatividade vai Eu vi além. também. É verdade. E o do É Uber? absurdo. Eles estão Do inovando. Uber, que a pessoa pede o Uber e o Uber já tem um assaltante. Gente, é incrível, minha colega passou por isso também. Ela pediu o Uber, tá lá esperando, né? Aí vem o Uber. Só que dentro do Uber já tem um assaltante. Posso falar uma coisa que aconteceu comigo esses dias? Eu tava com os amigos na porta da casa, a gente tava se despedindo, a gente tava viajando junto, e aí eu parei na porta da casa, não sei o que lá, um pediu Uber. Aí, enquanto esse Uber não chegava, veio uma moto, um motoqueiro bandido. Tá vendo? Que chegou, que eu acho que o bandido viu, era Uber. Com E aí chegou com o certeza. revólver e tal, a gente correu, a gente entrou pra dentro da casa da minha amiga, o Herbie, meu cachorro, ficou Sim. pra fora, perdido, Coitado. zanzando, Meu e a gente Deus. gritando, vem Herbie, vem Herbie. Quase que a gente morreu por causa do Herbie. Ai, que dó. Só que o bandido era ruim, bandido era então, ruim. E vocês todos ficaram bem. Ficamos bem, mas porque o bandido não era experiente. Gente. Ele Então- precisa fazer mentoria. Afonso, Ele não sabia fazer Afonso, direito. Eu tive uma cliente falando rapidamente em golpe, que aquela coisa de cartão de crédito, ligou e falou assim, e esse é um pouco velho, mas as pessoas caem. Fulana, tem alguém agora fazendo uma compra com o seu cartão? Ela falou, não, eu tô em casa. Ah, então liga no telefone atrás do seu cartão e cancela, porque estão tentando fazer. A pessoa segura a linha. Ela liga, atende o atendente que não E eles é, ficam gravando. pede as senhas E a e mãe tal, caiu. e passa. Olha só. Absurdo. Aí eles falam assim, a senhora pode trazer aqui na Paulista hoje o cartão, porque a gente precisa incinerar o cartão? Não, não dá, porque pega distâncias longas. Nós vamos mandar um portador. Afonso, o bandido vai pra casa da pessoa, E pega o cartão. pega os cartões da pessoa Clona. e dali já sai fazendo compra. Sabe qual outra coisa que fazem também disso daí, de Golpe. ligação também, de pegar foto, né? Da pessoa e clonar o celular. Pois também. é, fizeram esses dias comigo, um monte de gente Comigo. pedindo dinheiro e não era nada disso. É super importante a gente falar desses golpes que dá acho que um programa inteiro, Afonso, porque É. Eu todo acho legal dia é um falar novo desses golpe, todo dia é um novo golpe e olha, o mais simples de As pessoas todos. caem. Sabe um outro golpe que eu vi também que acontece? Ah, fulano tá na rua, você me empresta seu celular, tal. Aí a pessoa empresta, a pessoa pega e faz aquele encaminhamento de chamada. Sim. E aí acaba ligando pro outro celular do outro, pega as senhas e tal. Outro também super, assim, que tá em alta. Tá na moda. Você vai num restaurante, aí você coloca o que check-in dó. ou você tira a foto. Aí o que eles fazem? Eles ligam, se identificam como se fosse do restaurante. Olha, você veio visitar a gente tá te oferecendo um jantar, né? Por você ter publicado nossa foto, não sei o quê, não sei o quê. Vou te mandar o link e você preenche os seus dados. Nossa, esse eu não tinha visto, olha aí, tá vendo? Fizeram comigo, fui no restaurante Família não tinha. Mancini e Então, fizeram isso. Olha só. É absurdo. E tem ainda coisas básicas, Afonso. Só uma dica aí pros nossos ouvintes e que as pessoas ainda não fizeram é aquela dupla senha do
o WhatsApp. É super sim, eu importante fazer isso. Muita gente ainda não sabe. Eu caí no golpe do WhatsApp. Então. O cara me ligou, eu passei o número, porque a gente... Não, mas faz a Eu força. também caí no Só que WhatsApp. como eu tinha o é duplo um minuto check, de bobeira. ele não conseguiu entrar no meu telefone, Então. pegar o meu WhatsApp, mas eu perdi do meu celular, né? Sim, então, mas as pessoas acabam que não sabem disso. Às vezes eu comento com um amigo assim, nossa, não faz agora. Porque as pessoas, quem não tem, clonam assim a rodo e começa a pedir dinheiro. E o pior, né? Eu sempre falo, quem leva o golpe nisso não é nem o dono do número, é quem passou dinheiro. Porque eles vão pegar os nossos contatos e vão mandar pra nossa mãe, pra tio, pra parente, pra Aconteceu amigo. comigo. E quem vai levar o golpe são essas pessoas. Tô com A seu gente filho mesmo não aqui, vai- tô com seu filho. Ai, mãe, Ai, gente, eu Esse adoro. daí, Essas daí eu sempre falo, não mata meu filho, eu nem tenho. Eu também não mata, fica pelo com amor de ele. Deus. A minha tia uma vez falou, hein? Pode jogou. ficar, pode ficar. A minha tia um dia jogou, assim, Mônica, aí a pessoa, isso, eu tô aqui com a Mônica, e ela falou assim, mata ela tá me dando muito trabalho. Muito gasto. Bom, vamos lá. Então aqui... Ai, olha, esse assunto agora é muito importante, tá acontecendo bastante, né? Nesses dias eu tava com a Márcia Rocha. A Márcia Rocha é a primeira advogada trans, mulher trans, né? Com o nome social na carteira da OAB. Muito legal. O que é muito isso. legal, Eu né? achei Então, muito você interessante. chega com a tua carteira da OAB com o teu nome lá, Márcia Rocha e tal, né? E aqui aconteceu, ó, o banco foi condenado por não usar o nome social da mulher transexual em cartões. Porque, gente... Mesmo depois que ela estava com documento, porque inicialmente estava em processo judicial. Eles negaram, ok. Explica tudo. Eu nem vou ler então, Saba, Então, explica. inicialmente, ela solicitou, né? Mas o processo ainda estava em andamento. Eles negaram. Eu vi. Depois que ela tinha o documento, ela mandou e eles não cumpriram. Ainda assim. Ainda assim não cumpriram. Foi aí que o juiz entendeu que era uma discriminação e que caberia... E que houve o dano mesmo, Que houve né? o dano. Foi Afonso, 3 mil reais, né? Foi isso? Não, eu acho que mais, eu Não, anotei. peraí, 3 mil é Deixa eu sacanagem, ver. hein? Não é. Peraí, cadê a notícia Mas eu não tô aqui? achando o valor aqui, 10, gente. 10 mil, 10 mil. E o que eu vi aqui também é exatamente isso. Ela havia tentado, primeiro... Isso, 10 mil, eu sei aqui, ó. pelo que ela tinha o nome, e ainda depois ela tinha o documento, o RG já com o nome, e mandou. E é um banco famoso, né, Afonso? É. O que eu penso é assim... Digital, gente, né? Banco já digital. não cabe mais isso, assim... tá globalizado, todo mundo Esse é um sabe, assunto que já tudo passou, mais. né? Exato, Já passou, passou, gente. já. Tá ultrapassado. Exato, não cabe mais isso. Então, assim, um banco, mesmo você mandando o seu RG, a pessoa ela se nega, eu não sei exatamente o nome, mas vamos supor que ela, Maria, e aí ainda chegava, tudo em nome de João, e ela se sentia constrangida. É claro que aí a gente pensa também, porque eu fiquei nesse juízo, né, pensando, mas poderia ter ido para outro banco também e já resolvido isso. Mas se a gente pensar que sempre alguém precisa abrir caminho. Essa pessoa, ela foi aqui pra frente, É um precedente, corajosa. né? Exato. Então, assim, precisava mesmo fazer isso. Mas vale uma ação? Vale. Vale porque se não for isso, parece que as coisas elas não acontecem. Agora, vamos ver se os bancos acordam, que é um banco grande aqui, e comecem a tratar isso de uma maneira mais sensível, né? Porque ali existe um ser humano. Se a pessoa, ela realmente, isso dói nela, não é porque não dói em mim que não pode doer em outra pessoa. E as pessoas acho que banalizam muito, acabam levando para outro lado. E aí volta aquele assunto, empatia. Quando a gente tenta o mínimo se colocar no lugar do outro, a gente, talvez a gente comece a olhar com outros olhos e as coisas comecem a funcionar mesmo. Exatamente. Mas não Não é é? o banco, né? É o funcionário. Aí depois o banco tem que se virar com o funcionário, Será? né? Não sei, hein, mas Samanta? Eu não sei. Às vezes Eu existe uma acho- regra do banco. Eu Exato, tal. Filó, porque se mandou o RG, ela mandou Tinha que o fazer. RG com o nome certo. Aí pra falar assim, não, eu não posso mudar, precisava levar essa regra pro gerente, ou sei lá, pra quem fala, olha, chegou aqui, preciso mudar. Alguém falou, não pode fazer isso, então precisa ser responsabilizado e ponto, né? Isso tá acontecendo cada vez mais, né? Essas pessoas com o nome já no documento e tal. Isso agora vai acontecer Pois é, sempre. e até quando eu vi, eu até achei assim, ultrapassado, porque pra mim uma coisa dessa já já tava é, já é. acontecendo, assim, Já é, né? Enfim, é estranho. Doutor Afonso, fui condenado a revelia em um processo trabalhista, porém não fui citado. O que eu posso fazer? Revelia é o quê? Na verdade, você acabou aí
não apresentando a sua defesa, né? Acabou não se defendendo no processo trabalhista. E isso hoje em dia, né, que as citações estão bem diferentes, né? Não tem mais o retorno do AR, não se sabe se foi, se Agora não foi. na pandemia. Tá bem complicado. Aqui eu fiz até uma observação, parênteses, Fala, porque Sá. com a reforma, né? Se o advogado comparece e apresenta a defesa, não tem a revelia, só tem a confissão, né? Que aqui não tem os detalhes. Eu imaginei que ele não foi citado, ele podia, agora que ele já sabe do processo, ele entra, chama um advogado e pede anulidade. Pedir anulidade, Mas exato. será que ele não foi citado? Porque às vezes tem que ver, ó, porque tem que ver aonde ele tem lá como na Receita Federal a residência dele. Ah, mas eu já mudei faz tempo. E não avisou a Receita, Exatamente, se lascou. se Então você lascou. foi citado, não tem Porque nulidade. assim, o que os juízes estão fazendo? Como o tribunal ele não tem mais convênio, né, com os Correios, então não tem o AR. Sim. Né? Eu tô O tomando, que é uma baixaria, né? eu tô tomando a precaução de fazer o seguinte: na hora que vai a intimação, eu mando por AR e junto no processo. Muitos estão fazendo isso. Porque, até para agilizar. Tem juízes que não voltam. O AR manda citar por oficial de justiça, Sim. né? Mas E outros, tendo na Receita Que é mais caro, né? Muito mais. exatamente. Na Receita Federal, o endereço igual ao que foi, não tá nem aí se recebeu ou se não recebeu. Cabe a outra parte se virar. Traz uma... Mas eu acho que diante da pandemia, o mais razoável seria mandar por AR, né? Ou então, tem juízes que estão pedindo para os escritórios enviarem um AR, Então... né? Mas nesse caso, Na pandemia- do cara que foi revel, o que ele faz? Precisa Anula. provar, Afonso. Ele precisa primeiro Precisa saber. Então, primeira conseguir coisa, provar. pega um advogado trabalhista bom, Exatamente. bom, Isso. né? E aí tem que fazer E essa precisa fazer prova de que realmente ele não foi citado. Sim. Por exemplo, mandou lá na rua tal, mas eu já não resido lá, ou a empresa ela mudou faz tempo e tá tudo avisado, Todas as provas, a parte sabia. Ou no caso da pandemia, ficou fechado o meu estabelecimento. Exato. Mas hoje na pandemia eles estão fazendo, eu não sei, eu recebo muito por e-mail. Eles me intimam por e-mail. Sim, mas aí o judiciário vai Mas ter aí prova já que foi. te- Exato. Não, Né? sim. Mas isso é bem tranquilinho. Pedir anulação. Precisa. Agora, essa questão do AR traz muita fragilidade ao processo como um Muito. todo, Sim. né? Porque muito se não tem... O a barato sai caro. Exato, a gente teve um cliente há um tempo atrás que a carta chegou, o processo era um pouco antigo, o judiciário, sei lá, deve ter comido bola. Quando a carta chegou, faltava 3 dias para audiência. Então você pensa, você tem 2 para fazer a contestação, juntar Não, mas aqueles tem um documentos. prazo, né? De 5 dias. Não, então, aí nós entramos com isso, mas assim, se não tem AR, nós falamos exatamente isso, mas se não tem AR, e se o juiz falasse assim, não, mas como você prova que só recebeu agora, entendeu? Graças a Deus a gente conseguiu, a gente provou exatamente os 5 dias, o juiz jogou super pra frente também, que foi vantagem, mas a fragilidade, porque o juiz poderia falar assim, esse pessoal, eles estão querendo ganhar tempo, Não, porque o não AR tem é um como comprovar. documento, assim, essencial. Exato, mas nesse caso que não tinha, a gente conseguiu. Mas o judiciário tirar isso é muito frágil. Bom, é no muito caso frágil. aqui em suma, né? Se ele conseguir comprovar Conseguir provar. que o estabelecimento estava fechado, que diante da pandemia não recebeu, ninguém estava no local, Aí é consegue nulo. reverter. Exato. Se passou o prazo do... Acho que até mesmo se passa Consegue. o prazo, consegue, Consegue né? reverter. Consegue É reverter. como se o juiz ele Retratação, parasse né? o processo Ele- onde tá, ele abre o prazo novamente, ele vai dar um novo prazo e aí vai ter contestação, Agora, o a problema pessoa é vai se, poder e se contestar. transita em julgado, aí é só rescisória, né? Aí é mais embaixo, né? Mas acho assim, o caminho aqui pra essa pessoa é buscar o advogado bom, trabalhista, e aí ele vai te dar as diretrizes. Aqui a gente Exato. consegue clarear um pouquinho pra você, trazer, mas muitas pessoas têm situações como essa daqui. Vamos falar do Whindersson Nunes. Como é que ele tá, hein, gente, o Whindersson Nunes? Vocês têm visto? Tava depressivo, não Mas sei acho o que ele lá. melhorou, né? Melhorou, mas disse que queria acabar a carreira, que não sei o quê. Ó, Afonso, eu vou ser bem sério, nada contra Nada quando o Whindersson. acabou lá o casamento com a Sonsa. Exato, mas assim, eu nunca... O Whindersson, ele teve, né, ascensão, virou o rei
das plataformas digitais e tudo mais, mérito dele, mas eu nunca achei, ele sempre foi humorista, né? Eu nunca vi tanta graça. Eu tô falando de mim, eu nunca vi também uma não. pessoa engraçada, assim. Eu não gosto muito também. Aí virou compositor e tudo mais. Depois, então assim, eu não sei exatamente o que o Whindersson faz, mas tem lá os méritos dele. Até onde eu saiba, ele separou daquela segunda esposa, que ele chegou a ter o filho, né? O filho nasceu, mas depois faleceu. Parece que essa ex-esposa dele, essa última, veio a público agora falando que foi uma decisão dele de separar, mas ele não... Ela mesmo, se por ela, eles tinham ficado juntos, mas ele separou. Até teve um boato que ele ia voltar com a Sonza lá, né? Mas acabou que ele tá... Até onde eu sei, ele tá sozinho. Mas eu li que ele tá muito chateado, que não tá feliz. Mas ele vem com uma coisa de depressão há um tempo. Até mesmo antes dele ter esse filho, ele já vinha já... A pessoa que ela sobe muito, né? Fica muito em visibilidade e também cai muito rápido, Mas acaba... ele não caiu, né? Eu acho que ele não caiu. Porque você vê, a própria Anitta, que a gente tava falando agora, ela sempre fala de depressão também. Ela sempre fala que ela tem as crises É que dela. sabe o que é, gente? A vida dessas pessoas é muito louca, né? É isso. De repente Muita você tá num cobrança. palco com 500 mil pessoas atrás de você, todo mundo babando pra você, de repente você vai pra casa sozinho. Sozinho. E sabe o que é muito mais estranho. difícil, Afonso? Nossa, a Acho que pra solidão eles... é a pior coisa. É, a solidão e você não saber realmente quem é seu amigo e quem tá ali pra aproveitar e o alguma relacionamento coisa. também é difícil, né? Porque o relacionamento, você nunca sabe se aquela pessoa tá com você por interesse ou não, né? É A Anitta isso. não, que a Anitta é bem resolvida. Então a Anitta é do tipo assim, ela escolhe o cara, Papo. ela já chama, fala, pá, ela fala, não tenho tempo a perder. Eu já chamo, pá, pum, né? E pronto. Até ela voltou agora pro Brasil, agora, né? Fez Acho uma que deve ter festinha, ela já fez gostou de fe- um cara lá, jogador aí, eu nem sei o nome dele, mas eu vi que ela já chamou pra festa, pai, já chama. Então, e ela até brincou, falou assim, me chamem os brasileiros aí nas redes, que eu estarei por aí e eu vou escolher com quem eu quero lançar. Porque ela brinca que ela acaba lançando um monte de gente, né? Porque vira os namorados da Anitta, os ex, e essa turma sobe, né? Ai, ai, ai. Compositor cobra indenização de 300 mil ao Whindersson Nunes por plágio. O autor do Rap do Gaguinho aponta a semelhança da música do humorista com sua composição. Música do humorista, porque... Bom, depois de quase um ano, uma música do Whindersson Nunes... Depois, ele canta. Ele é compositor. Isso daí ele é mesmo, toca violão. Olha que aquela beleza. música Girassol, sabe? Que a Não. Priscila Alcântara... Sabe sim, com certeza você sabe. Você sabe, como não? Você sabe. Não, é que não dá, acho que não pode por agora, mas... Eu não sei. É dele, Eu não sabe? Você Uau. sabe qual é a música. Depois de quase um ano, uma música de Whindersson Eu vou Nunes ver. trouxe problemas judiciais para o humorista. Ele está sendo alvo de um processo de plágio com a produção de Trap do Gago, que foi ao ar em setembro do ano passado em seu canal oficial do YouTube. Segundo informações divulgadas pelo Anselmo Góes, do jornal O Globo, o compositor Juvenal Ungarelli alega que a música do Whindersson tem muitas semelhanças com o Rap do Gaguinho, lançado em 1995, principalmente na parte do refrão. Acontece que o refrão adotado pelo humorista para sua produção é oriundo do hit do forró Tatu Tatu, que virou sucesso com a banda Garota Safada e compôs o repertório de diversos grupos do gênero nos anos 2000. De acordo com a publicação, Ungarelli pede indenização de 300 mil por danos morais, além do pagamento por danos materiais a ser calculados. No entanto, teve o pedido negado pela 18ª Câmara Civil do Rio de Janeiro para que o Whindersson e Google fossem proibidos de comercializar, utilizar ou divulgar por qualquer meio a armadilha do Gago, enquanto o mérito da ação não seja julgado. Então não pode houve divulgar. a suspensão, né? Não houve, mas... bom, a gente Rap vai do Gago, comentar. trap do Gago, armadilha do Gago. Que é E isso? rap do Afonso, Tatu. Eu fui ouvir. Tatu, Vocês tatu, ouviram? tatu. Você Tatu. ouviu, doutor? Não. Você escutou? Eu ri tanto, escutei. porque boa a música? É super engraçado, né? Porque é uns trocadilhos, né? Enfim, aí a música fala uns trocadilhos que realmente é o mesmo trocadilho dessa música de 1995. Ah, é a mesma coisa? É a mesma, Mas é você a vai mesma falar de coisa. Gago, você fala a Ele mesma só coisa. Não tem muito... Não, mas é que ele falou assim, Gago, você não... Gago. Eu vou replicar, pode, será? Pode. Você nunca cagou, você nunca cagou, você nunca gostou de mim. É assim que ele fala. Você, qual é a outra? Mas você não cagou? Ah, você não cagou? Você não cagou? Você nunca gostou de mim? Ah, entendi. Aí tem uma outra frase. Você mijou, você me jogou fora. Aí tem isso. Tem umas 3 ou 4 engraçado. frases que é exatamente igual. Mas não é, mas é porque Não, enfim. é o que rima. Mas é igual, Aí o que acontece aqui? A única coisa que eu achei que os advogados poderiam ter deixado é porque
O próprio o Whindersson Nunes, ele traz visibilidade e ele traz audiência e ele venderia muito e deve ter muita gente ouvida em plataformas e tudo mais. Não tem o ECAD lá que... Exato. né? Então deixa esse negócio render uma grana. Ainda bem que o juiz ele não mandou tirar de Google e tudo mais. Por quê? E Porque paga... lá na frente eles vão precisar pagar isso daqui. Então, ó... 300 mil é só a primeira indenização. Não é computando o que ele vai ganhar nisso. Entendeu? Os lucros, né? Exato. Essa os música, lucros. por acaso, ela gera direitos autorais? Será que dá dinheiro? Muito. Você Ô, mijou Afonso, fora? Afonso, Pega é os um adolescentes. forrozinho. Escuta. É um Pega os forrozinho. Mas Ó, quem escuta isso? eu- Pega vou as falar. crianças e adolescentes em TikTok pra você ver. Afonso. Se não escuta. Afonso, Ai, quando é. eu fui rir, quando eu fui Coisa ouvir... boa ninguém eu fui- escuta, Afonso. Eu fiquei rindo muito, né? Falei, gente, porque chega a ser cômico, né? Eu tava ouvindo pra ver se era a mesma coisa. E realmente, assim, tem uns 4 refrões, assim, tem essas 2 frases, mas tem mais outras 2 que eu não então vou é lembrar. plágio. Que realmente é. Então, assim, e o próprio o Whindersson, ele tem as referências lá de Nordeste, enfim, é até um forrozinho isso. Então, às vezes, pode ser mesmo que ele lembra disso e tal. E pode ter pessoal, pegado. Sim, agora vamos falar real. Essas músicas que as pessoas ficam milionárias, É. gente. Vai estudar pra ver se você fica milionário. Você Faz um mijou, Gente. jogou fora. Mas eu adorei o cagar. Você Aí, não cocô, sei cagou. lá, você não cagou, gogô de mim. Gostou de mim? É, tipo isso. Adorei. Bom, perguntinha desenrola chegou aqui, ó. Doutor Afonso, eu trabalhei em uma empresa e fui despedido por justa causa, pois empurrei e discuti com outro funcionário. Justo, Filó? Justo. Acontece que estou procurando emprego e após 2 anos fui comunicado que na minha CTPS, carteira de trabalho, tem anotações indevidas sobre o motivo da minha despedida e por isso não seria contratado. Justo isso, Filó? Não, Lógico danos que morais. não. E eu fiz uma ação dessa faz alguns anos. E a pessoa ficou 3 anos e 2 meses procurando emprego, só que é uma pessoa muito simples, tipo um pedreiro. Não falando pedreiro, assim, uma pessoa Antes que de não você tem... continuar, só pra explicar pra vocês, a carteira de trabalho não pode constar lá o motivo da sua Nem- rescisão. Não pode dizer lá, foi demitido porque empurrou fulano, foi demitido por justa causa, porque Justa senão você causa, queima sem o justa funcionário. causa, não- Qualquer coisa, se foi bom, se foi ruim, não pode constar. E nesse caso parece que constou. Constou. E é o caso que a Filó tá falando que aconteceu com ela. Voltando, Filó, vai lá. Então, e aí o que acontece? Não pode constar mesmo, nunca. Ninguém tem que saber por que você foi mandado embora ou pediu as contas. E o que acontece? A pessoa não arrumava e depois foi descobrir que estava atrás da carteira, que estava escrito por que foi mandado embora. Então, eu entrei com uma indenização contra a empresa e a empresa pagou esses 3 anos e 2 meses Ah, que legal. de salário. O salário, ele recebia na época... Uia, vou te contratar. Olha, Me contratem! veio aí uma boa bolada, Não, hein, dá. Filó? Veio. E ainda o juiz deu na época, gente. Foi em 2003, 2004. Te juro, assim, vai. 50 mil. Assim, que hoje Muda não é a vida, nada. não, mas lá na mudou a época, vida. eu quase chorei. Foi a minha segunda ação trabalhista. Eu falei, Senhor, eu nasci pra isso. Obrigada. Porque, assim, 50 mil, 30% pro gratificante. advogado. E ele ganhava 1.200 na época. Eu que era nasci pra isso. Não, 1.200 por 3 anos e 2 Ô, Filó, meses. eu posso tirar uma dúvida aqui contigo? Ai, não. Vamos ver, hein? Eu vi que aqui isso tá no artigo 29 da CLT, Sim. né? Parágrafo 4º e 5º. E aí ele fala de uma multa. A multa seria isso? A multa é é pagar um esse salário. tempo que ele ficou desempregado? Sim. É? Sim. Sim. E, Ah, e É os um danos fundamento, morais. mas eu acho que nem é isso. Depende do pedido, né? Não, depende do Não, pedido. não, Eu não, pedi. A assim, dona mas Filó ele- fez o pedido certo. Não, então, aí. mas ele falou assim, ó, após dois anos que ele ficou aqui, É que ele seriam só 2 foi- anos de salário? 2 anos 2 de anos de salário, salário. mais os danos morais. Porque assim, Sim. de início eu falaria assim, primeiro, faz uma nova carteira já e continua procurando Não, eu emprego. pensei- Né? Primeira coisa. Sim. E depois entra com essa ação Mas também, é que porque aqui é o uma indenização. próprio reclamante, no caso, né, da Filó, ele não tinha noção, né? Não, de que exato. tinha Inclusive esse daqui, porque ele Esse só tá foi perdido perceber também. que tinha anotação na carteira, porque depois de 2 anos e meio que informaram ele. Exato. E Aí Aí, por ele- que vocês não vão me contratar? Porque os mais simples falam isso. O senhor, olha na sua carteira na última folha, que tem anotações. Porque tá bem... Meu, eu nunca pensei que alguém podia fazer... Assim, não pode. Gente, mas e Quem agora olha, que a né? carteira é digital? Agora, Então, Ah, meu Deus. e aí é com a outro carteira Quem problema. acha? digital? Quem vê? Eu não sei nem onde ver. eu baixei É um no problema. Google. mas com a carteira digital eu acho que é mais fácil, porque o juiz pode oficiar
né, o Ministério do Trabalho Isso. para excluir a página que tá com a anotação, em caso se tiver, né? É bom até quem... E a outra os você tem nossos... que fazer nova, né? Porque aquela página não pode ser Não pode ser arrancada. arrancada. E os nada. nossos ouvintes pegarem aí as carteiras e dar uma lida, né? Porque eu acho que no final, Isso. quem mais lê a carteira é o advogado, advogados. é o previdencialista que vai Só. lá procurar alguma Só. coisa e acaba achando. Porque o próprio empregado, o funcionário, enfim, ele nunca lê a própria carteira de ver o que Não. anotou, Não lê. se teve a correção de salário, aquelas coisas todas que precisam ser anotadas. Eles O nem se reclamante- preocupam com isso. Não. O funcionário, ele não vai nem a cada 5 anos no INSS, que agora a gente tá... gente, é tudo digital, antigamente não. Para saber se Para tá saber sendo se está recolhido. sendo recolhido o INSS, porque a empresa desconta do fulano, só que às vezes não repassa. Entendeu? Eu E acho que... apropriação em débito. nossa, isso é muito uma vez perigoso. por ano é bom ir lá. Hoje não, porque hoje é tudo digital. Você vê na internet, mas antigamente ninguém ia. Você pode ver. Todas as ações é que não adianta pedir na trabalhista que o juiz fala que não é esfera dele. Beleza, ótimo. E é uma ação na Previdência, na federal. Que aí a federal manda devolver todo o dinheiro. Se a empresa tiver, né? Ativa. Devolve dinheiro, multa, indenização, dá dano moral. Ou então determina o recolhimento, né? Sim, ou ela recolha tudo. E mesmo recolhendo tudo, ela tem que pagar, né? Imagina, o coitadinho, nem sabia. E isso prejudica na aposentadoria, né? 100%. É o que mais prejudica. Bom, acho que a gente conseguiu esclarecer aqui pra você que aconteceu isso. Fica Super. atento na tua carteira, já sabe que não pode ter anotação. E muitas empresas ainda fazem isso, cometem esse erro. Então fica atento, pega a tua carteira, se você nunca leu, vai dar uma lidinha lá pra ver se tem alguma coisa errada aí nas anotações E gerais. fala com lá. a gente aqui. É, fala, fala tem com o na advogado, minha. boa. Vamos lá, vamos falar da Sony. Sony é alvo de ação judicial motivada por uma suposta discriminação de gênero contra ex-funcionária. E vem mais uma vez essa questão aqui de discriminação, Na né? Califórnia. No né? mês de julho, a gravadora aqui se tornou notícia em todo o mundo por conta de uma ação judicial motivada por casos de assédio, abusos e discriminação no ambiente do trabalho. A polêmica história tem gerado muita discussão e até mesmo alguns representantes de grandes empresas da indústria dos games apresentaram opiniões sobre o assunto. E agora, parece que outra empresa de grande porte, a Sony, também está sendo acusada de discriminação de gênero dentro do seu ambiente de trabalho. Vamos entender melhor essa história, né? De acordo com uma publicação que foi liberada pelo site Axios, a ex-funcionária Emma Maggio entrou com uma ação contra a Sony, que é a marca da PlayStation, alegando ter sido discriminada por ser mulher. Nos documentos, a ex-analista de sistemas da empresa menciona que há uma grande disparidade de salário entre homens e mulheres no ambiente da gigante das indústrias e que diversas promoções são negadas para as funcionárias. Além disso, Maggio afirmou que durante o período em que foi funcionária jamais recebeu uma promoção. Gente, para tudo aqui. A gente ouviu isso agora há pouco falando do William Bonner e da... Quem que era? De A quem? Maju Coutinho e o William Ah, Bonner, é que alguém... Eu acho que foi o verdade. Bolsonaro. Que o É, Bolsonaro é polêmico. verdade. Acho que o Bolsonaro que soltou lá uma... Que o William Bonner ganhava mais, tal, e alguma coisa assim. Não sei se foi... Tu posso estar falando besteira. Não, mas acho que foi eu alguma ouvi coisa alguma disso coisa mesmo. nesse sentido. Foi. Né? E a gente sabe que isso acontece no Brasil, gente. Eu tô errado. Não, acontece, ainda que essa notícia eu acho que é internacional, mas assim, Afonso, é igual esse caso aqui do banco que a gente falou do nome trans. Já não existe mais isso, gente. Já não cabe Já tá mais ultrapassado. Não cabe, já tá ultrapassado, Não, mas, mas acontece acontece. diariamente. Sim, Acontece, fato, mas eu acho que a acontece. mulher, ela, principalmente, não sei em outros países, mas no Brasil, eu acho que a mulher já ocupou um espaço, né? Que em diretoria, né? Mas na nem- política. Até mesmo agora a gente teve as eleições da OAB. Exatamente, né, A Patrícia que- Vanzolini foi eleita a primeira mulher presidente da OAB São Em Paulo 90 anos, né? Em Pensa 90 nisso. anos, entendeu? Então, assim, a mulher já tá, né? Criando uma igualdade. Mas se você for olhar, Sabe? o homem ganha mais. Bem mais, eu garanto, porque é complicado. Sabe por quê? Porque assim, a cultura entende Ridículo. que o homem é o provedor, né? E E não hoje é. muitas mulheres são independentes, são Mas olha que interessante, pra comentar, parece que a ex-funcionária também foi demitida de forma ilegal, tá? Exato. Logo Sim. após ter enviado um relatório pra gerência da Sony, falando sobre as situações que configuraram a discriminação, ela foi demitida. Ó, Eu acho que isso é o mais absurdo ainda, Afonso, porque a gente sempre vive aqui falando sobre essa questão de assédio também, aí a gente mesmo incentiva aos funcionários que sofrem com isso, procurem um RH, Ela teve façam uma coragem. denúncia. Exato, ela fez em uma empresa como a Sony, que aí é uma big de uma empresa, então assim, Multinacional. não tem como imaginar como cabe isso nessas grandes empresas, de não ter uma
uma estruturação, um Compliance, programa, né? um compliance, que alguma deixa coisa. isso acontecer, né? Exato, é muito estranho. E eu não tenho dúvida que uma notícia dessa abala muito o mercado financeiro da própria Sony. Com certeza. Porque ela fez uma denúncia, ela reportou. E é corajosa, porque Exato. assim, ainda jogou na mídia, né? Porque... Isso. E mesmo assim ela foi mandada embora. Isso só depõe contra a empresa. Então, Sim. aos nossos empregadores, fiquem atentos a isso, porque hoje já não tem mais a questão de mulher e homem, tem a questão de capacidade. Sim, exatamente. Se a mulher tem lá um cargo de gerência, é porque ela teve capacidade para isso. Você não vai trocar uma que ganha 6, que ganha 6 e vai promover uma para ganhar 3. Mas eles fazem isso, Não, é tão tudo bem, triste, Filó, né? mas eu acho que falta Mas assim. eu acho que tá bem... Tá bem melhor. Bem melhor, sim. Mas as mulheres também, eu acho que de uma maneira geral, eu sei que tem muita luta pela frente, precisam ter atitudes como E essa as mulheres também. estão mais precisam se unir. corajosas, mais Exato. bocudas, né? E eu acho que precisa disso mesmo, porque alguém precisa abrir caminho. A gente estava até falando aqui da nossa classe mesmo, né? Eu falo Sim. aqui para os nossos colegas. Eu fico chateado quando eu vejo algum colega nosso aceitando fazer audiência por R$50, por exemplo. Sabe? Não, gente, não façam isso. Vamos valorizar a nossa classe. O próprio colega se desmoraliza, né? Exato. Ah, tudo bem, tá com necessidade, tá precisando, cada um sabe onde o calo Cada um aperta. sabe onde o calo aperta, Mas, exato. poxa, Mas a gente precisa se se unir continuar pra assim, isso. o seu calo vai continuar apertado. Exato. E a mulher a mesma coisa. Essa teve coragem de falar: não, tchau, existe aqui a denúncia. Agora, quantas mulheres acabam se submetendo a essas situações aqui de saber que o colega em paridade ganha mais, mas ela aceita. De saber que ela foi promovida, Mas aí se não fala, foi. perde o emprego aqui, igual essa também, né? É bem complicado, hein? Mas abre caminho, né, Afonso? Não, tá certo, acho que tem que Aí tá fazer. Mas eu certo. acho que acaba tendo esses lugares que acontece isso. Bom, vamos lá. Doutor Afonso, meu irmão casou e mora com a esposa em cima da casa da minha mãe. Uau. Caso eles se separem, eles têm algum direito ao imóvel? Minha mãe está viva e somos em 4 irmãos. Bom, separou, a sua mãe está viva, eles não têm direito a nada. O imóvel é da sua mãe e ponto final. Sua mãe faleceu, ele tem o mesmo direito que você. Ou seja, parte do imóvel, aí eu não sei se existe quem são os herdeiros Mas da em sua Mas mãe. relação tá à mulher, falando não. da esposa. Da ele tá esposa, falando não. do herdeiro, ele tá falando da esposa É. que separou. Não. Tá Então, falando sim. com Ele a tá esposa. colocando Então, assim, ó, caso eles se separem, ela tem algum direito? Então, não. não tem. Aliás, ela não tem direito nenhum em nunca. Parênteses. Gente, agora o parênteses Parênteses. em relação a contrato. Qual? Tá? Ah, vamos. Porque o que acontece? Pode ser que hajam, por exemplo, os filhos, mesmo sendo parente, né? Fala, mãe, eu quero que você faça um contrato com meu irmão, né? Se houver um contrato e tiver previsão que benfeitorias serão ressarcidas... não, aí tudo bem, né? Ah, tá. Se tiver As benfeitoria, é benfeitorias. outra história. Sim. É outro e assunto. mesmo que não haja contrato, existe a lei que respalda. Por exemplo, tem as Total. benfeitorias úteis, necessárias, e as voluptuosas. Mas eu não acho que é o caso aqui. né? Aqui não fala nada de benfeitoria. Aqui tá falando simplesmente, se ele separar, o que ela ganha? Nada. Aqui eu. Mas vamos aqui supor eu que ela acho... construiu uma piscina, que ela trabalha e ela construiu uma piscina. Não, aí ela leva ela a vai ter piscina. direito. Ela tira a piscina. Eu acho que essa pergunta aqui é a dos outros 3 irmãos, não esse casado, que estão preocupados com o outro irmão morando lá e a mulher morando junto. E se a mãe morrer, será que ela vai pegar a Não, casa? não. Fiquem tranquilos que não Acessório acontece. segue o principal. E outra, Exato. às vezes você constrói um puxadinho. Mãe, posso puxar aqui? Pode, Sim. filho. No terreno, Só que né? a mulher ou o homem, os dois, tô falando dos dois, não vamos generalizar. Isso. Esquecem de nota, porque, amor, quanto é? Os dois. Constroem, moram felizes para sempre, alguns anos. Não deu certo, a pessoa, mas eu ajudei. Prova, não tem. Beijo, tchau, me tuita. Nunca morem em exatamente. puxadinho. Hashtag. Hashtag eu já... puxadinho ou Ô, não? Filó, eu faria. Quem casa eu quer faria, casa. Eu faria prova com testemunha. A gente até teve um caso desse. Mas eu também de uma levaria as cliente minhas nossa testemunhas. que ela entrou pra morar no imóvel da mãe do ex-esposo dela e fez muita reforma. Claro que não tinha nada, mas ainda bem que houve boa fé. Teve muita foto do que era e o que não Sim, era. a valorização do imóvel. Exato. E nós conseguimos ela ficar com um valor, porque mas a realmente teve bastante indenização, coisa. não o direito ao imóvel. Isso, exato. Direito ao imóvel aqui, Não tem. os Não tem. irmãos
irmãos, fiquem tranquilos que o outro pode separar, que a mulher não Pode vai casar ter de direito... novo, separar de novo, voltar, que não vai ter direito. Uau. Somos Olha, o máximo. Só encrenca, gente, Só né? Só encrenca. encrenca. Bom, vamos falar do MC Livinho. Gente, MC Livinho tá sumido, né? MC Eu acho que ele Livinho. sumiu depois disso daqui, sabia? Eu lembro. MC Livinho é alvo de processo judicial em âmbito civil e criminal. Universitário pede 40 mil por danos morais após ser agredido pelo cantor durante um show em 2017. Que feio, hein? Por isso que o menino sumiu. tem vídeo. Tem Tem vídeo, vídeo. tem tudo, né? Eu lembro disso aqui. Pediu na pouco, época. De né? costas, né? Ele tava de costas, descendo a escada E e bum, empurrou. levou o chute. Olha só, a família do empurrou. jovem abriu um processo e pede no juizado especial civil do Rio de Janeiro 40 mil reais É de pouco, indenização né? Eu achei. contra o MC Livinho. O processo, mas será que o MC Livinho tem dinheiro? O processo é relativo a um episódio ocorrido em 2017. Na ocasião, o franqueiro apresentava durante uma celebração da formatura de uma turma de ensino médio, quando parou de cantar, desceu do palco e enforcou o estudante que estava na plateia. Cacetes! O pior é que tem vídeo mesmo, eu assisti. Eu lembro disso. Mas por que desce e enforca alguém? O cara deve ter provocado, não é possível que Não, uma e pessoa... parece que era uma festa ainda de formandos, alguma coisa de grupo de Segundo faculdade. Livinho, aqui ó, segundo Ah. Livinho, ele teria sido ofendido Ah pelo lá. rapaz. É. Junto ao processo Mas não civil, o justifica. universitário Não. ingressou também na justiça criminal contra o artista. De acordo com os autos processuais, MC Livinho aceitou a proposta do Ministério Público e realizou a transação penal. Por isso, ele precisou comprar e doar diversos materiais para a instituição caso da criança. Ok. O então estudante tá. alega que foi agredido fisicamente na oportunidade de reação, sem oportunidade de reagir, e ressaltou que ainda era menor de idade na época em que teria sofrido tamanha brutalidade. Ele também reforçou no processo que a nefasta conduta do MC Livinho ocorreu em ambiente de festividades escolares, cuja maioria de convidados consiste em familiares dos formandos. O jovem conta ainda que recebeu auxílio de diversas pessoas. Gente, é muito louco isso aqui, hein? Não, O processo na que MC Livinho teria sido impedido de prosseguir com as agressões pelos seguranças. Que bom. Logo em seguida, teria retornado ao palco como se não tivesse nada acontecido. E permaneceu com uma postura ameaçadora durante o público. Imagina o clima dessa O que festa. é isso? É Não, droga imagina- que a pessoa... é droga, porque não sei, é possível. não Você, o artista... Imagina o clima. Ainda eu vi que a vítima aqui teve que esperar ele acabar o show pra ele poder voltar. Na festa dele! Eu nem Na teria festa ficado. dele! Que coisa estranha, né? Eu lembro desse vídeo, salvo engano, posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que na época o MC Livinho tava lançando uma música, inclusive com a Ivete Sangalo, assim, e aí até deu uma estremecida, porque ele tava decolando na carreira E e afundou. aconteceu isso daqui. Parece que foi assim, sabe? Quando a pessoa tá indo, pronto, Porque parou isso aqui. Não, poxa, o cara tá sendo ofendido. O artista pede um segurança, olha, eu tô sendo ofendido, tira o cara daqui. Mas Não, sabe o que finge que acontece, não tá doutora? tendo nada, olha Mas pra sabe o que frente. acontece? Assim, eu acho que são duas coisas. Primeiro, é assessoria e essas pessoas têm uma ascensão muito rápida. Então, ela esquece que E um o grau de status instrução, que ele tá... né? Muito baixo Então, também, né? e aí Que- eles esquecem, eles estão ali em um show, não é mais como tá entre amigos, ele tem visibilidade, ele já tinha visibilidade aqui, igual teve um cantor, eu não sei qual, um tempo atrás, acho que vocês lembram, que tinha um fã, chato também o fã, pegando no pé, querendo atenção. E ele deu um Eu soco. já lembrei, eu acho que é o Ferrugem. E ele deu um pisão na mão desse fã. Não pode fazer isso. Muito, mas muito forte. Ele deu um pisão com tudo, assim, tipo, para de me encher o saco. E assim, poxa, né, você é artista, você já não é mais uma pessoa comum, que tá ali, Exatamente. que Aquele pode se tem que ser envolver. receptivo. Aquele jogador de futebol, Ronaldo, o bonito e tal. Eu lembro... Qual bonito? Qual? Qual dos Qual que é dois? bonito? Eu Explica. conheço Portugal. dois. O português. O Cristiano Ronaldo. É que eu entendo muito de O futebol. Ronaldo bonito. Não assim, não. Eu já fiquei imaginando aqui o Ronaldinho Gaúcho ou um fenômeno. Falei, qual dos dois? Gente, Nem- deleta. A pessoa, coitado, né? Tudo bem, ele estava com a família tomando um sorvete, mas ele é público. Na hora que ele saiu, seguranças tudo atrás dele, aí o fã tentou pegar nele, ele deu um soco na cara do fã. Ah, pô, né? As pessoas precisam Tipo, lembrar que, nesse caso aqui, por exemplo, que a figura pública é isso. A Isso, fama, é ela traz isso também. Então, Ela é isso, ela né? é isso. Não tem como você descolar. Ou você não vai por esse caminho. Sinto muito, né? Porque é isso, pisão, descer, pegar a pessoa. Parece Dá soco. uma briga de rua, assim, né? Você fala, mas ele tava xingando. Gente, você é um artista. Chama o seu segurança ou chama alguém ou fala ali no próprio microfone, talvez fala assim, fulano, tem um fulano aqui fazendo isso, expõe a pessoa.
pessoa. Exatamente. Alguém vai tirar a pessoa e pronto. Mas Pode acredito tirar, que isso senão não daqui... continua o show? É, é simples isso. assim. Teve Ah, um não. outro artista esses tempos atrás que fez isso. Parece que ele viu a menina sendo importunada e ele parou o show. Não, foi a Marília Mendonça. Foi? Ela viu o marido ou o namorado brigando Ah, com a com a- esposa, ela parou o show Olha e pediu só. pro segurança tirar. Então, pronto, é isso, Nossa, tá eu não vendo? vi. Eu fui É. num show do Inimigos da HP, né? Legal. Aí começou uma guerra, uma confusão, um bate no... Aí o inimigo começou... Tan, Incentivando. Vamos lá, né? Boa. Mas eles mandaram parar, Não, tudo. é Mas tocaram a isso. musiquinha pra dar uma descontraída. Mas imagina outro eles episódio descendo. que aconteceu também, Mari e Maraísa, uma briga. Aí ela pegou, pediu pro segurança vir, ela pegou e falou: olha, ele está alcoolizado, não é pra bater nele. É Olha simplesmente só. pra tirá-lo, pra ele acalmar. Aí, pronto. A Ivete não pronto. viu a moça dando em cima do marido dela? Aí falou assim, eu tô aqui, eu tô cantando, mas eu tô aqui, ó, seus sapatinhos, tô olhando. Tipo, gente, a gente tem que brincar com as coisas. Sim, É, é agora- assim que leva o público, É isso, né? mas eu acho, Afonso, que aqui ele esqueceu quem ele é, quem estava ele era. indo decolar, né? Exato, Aliás, e aí descer do palco, Na dar uma verdade- gravata no menino e na voltar pra verdade, fazer o ele show. retomou o que era, porque assim, Mas o um pessoal dia quer, né? desses, a gente teve um caso parecido do Léo Santana. Que bateu Eu não vi no que o nesse. fã... Eu não vi esse. O show era pra acontecer 10 da noite, foi acontecer 6 da manhã. Nossa. As pessoas estavam muito nervosas. Ah. E aí, quando subiu no palco, Eu já tinha ido ele embora. falou, É. pô, safado. Aí começou uma confusão, xingou, mandou o cara subir no palco pra apanhar. Nossa. O cara subiu, bateram nele. Meu Deus E do teve céu. que pagar uma indenização. Ai, que Justo, feio, hein? né? Bom, primeiro igual a própria Filó falou, das 10 da manhã o cara entrou às Eu ia 6, embora. era um manifesto. Gente, ele vai fazer show sozinho. É. E eu quero Comigo meu dinheiro de Mas Mas volta. sabe o que, de que é o volta. problema de show? Ninguém fala que já vai começar. É assim, já vai começar, já É. vai começar. E foi até às 6 da Gente, manhã. Vou abrir um parênteses rápido aqui. Vocês viram esses dias um show? Não sei se foi do Zé Vaqueiro, não sei, saiu tanto vídeo desse show que teve de tudo. Teve gente perdida, teve gente dormindo atrás do palco, teve briga, teve gente sendo roubada. Teve assim, são várias notícias do mesmo show. Até acho que o Ministério, Nossa. até o Ministério Público ia Não vi. investigar. O que eu mais ri foi que o menino filmou e falou assim: gente, acabei de deixar o meu carro com o manobrista. Quando eu cheguei aqui perto do palco, o cara tá aqui. O manobrista? Aí ele filmou, cadê o meu carro? E o cara com apito curtindo o show, bebendo todas. Assim, no mesmo show aconteceu várias coisas. Pesquisem. Nossa. É super engraçado. Nossa. Bom, manobrista não, né? Aqueles flanelinha, né? Meu Deus. Cadê Doutor meu carro? Afonso, Cadê trabalha em um meu carro? restaurante de terça a sexta, das 8 às 17, sábado e domingo das 8 às 18. Tenho só a minha hora de almoço pra me sentar, sem direito a outra pausa, tá certo? Certíssimo. Sim, certo. Só tem hora extra depois pra entrar com uma ação trabalhista. Mas não tem que ter uns Não, ele minutinhos tá, de falando, descanso? ele tá falando em relação a ficar em pé. Não, ficar em pé só... Que eu saiba, até hoje, todas as convenções coletivas que eu li, só de segurança. Sim. De banco que tem que sentar 15 minutos. Ficar de pé 2 horas, 15 minutos. 2 Porque horas, eles 15 ficam minutos. em posição de estátua, É, né? isso que eu ia te falar, não Agora, anda. no restaurante, não. No restaurante, por exemplo, a gente que faz coisas de casa também. Quanto tempo que a gente fica em pé? Só fica em pé, né? Né? Vai lavar a louça Vai fazer sentado. negócio, faz Não. né? É Era a mesma coisa aqui. difícil. Então, assim, até 6 horas tem que ter a pausa, né? Que são 40 minutos. E acima de 6 horas tem que ter 1 hora. Mas esse negócio de Pausas, ficar em pé, não, sentar, não. Afonso, infelizmente, assim, claro, salvo as grandes exceções que ainda existem, ponto. Tem muita gente que cava, né? Aí a história, eu comi uma bolacha com água e sal, eu não almoçava, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo. Passava Tudo fome e tá gordinho, né? enorme. Gente do céu, a gente Não, eu ouve tive- cada coisa. Eu tive uma audiência. Passava que o juiz fome, pegou e tá falou assim, enorme, é boa. Nossa, o senhor não comia, Olha lá, né? olha lá. Mas o senhor tem problema com metabolismo, Olha. né? Não falou que ele tava gordo. O senhor tem problema com metabolismo, porque o cara desse tamanho falou que não comia. É triste. Não, Isso é acontece difícil. muito, né? A gente E vê até bastante. hoje, é muito engraçado. Não, mas existe, gente. Existem. Mas nesse existe, caso aqui, sabe? então tá certo, não tem nada errado, Certíssimo, né? nada errado. Nada errado. Continue trabalhando E ganhando o seu e salário. tá Ganha tudo seu certo. salário, tá E eu tudo preciso certo. falar uma coisa muito séria pra vocês. Fala, Diga. pelo amor de Deus.
acabou a nossa pauta. Mentira, A gente foi muito Afonso. rápido hoje aqui, ó. Mentira, Tava muito A Afonso. gente bom. foi The Flash aqui hoje, ó. A Foi conexão ótimo. tava boa. Tava boa, Poxa vida, tava mas ó. Fala sério. Não é? Porra, Foi 100%. Foi muito bom, muito rápido, mas muitos casos legais aqui. O Pod Legal é isso, a gente traz conteúdo de forma leve, fácil de entender e que pode acontecer com você, comigo, com todo Descontraída. mundo, descontraído, exatamente. Sá, queria te agradecer a tua participação, Eu obrigado. que queria agradecer, ótimo, É sempre bom. É sempre bom ter você aqui, obrigado mesmo por aceitar aí o convite e venha mais vezes, né? Sim, pode convidar que eu venho. Valeu. Filosita, Ai, lindinho. Muito obrigada. você essa semana é overdose de você, né? Segunda você tava, agora quarta você tá. Tamo junto, Olha. adoro. Mas obrigado por você estar com a gente aqui Tô essa ficando com semaninha, ciúmes, viu? hein, Filó? Obrigada de... Opa, ai meu Deus, eu já sofro tanto com isso. Não. Não, olha, obrigada a você pelo convite, Afonso. E eu tô Imagina. vendo você logo, logo também. Como esse pessoal aí que não pode nem andar tal. Famosíssimo. Ah, é? Pode legal. Com segurança. Vai estar assim, ó, estourando. Porque Com a conta de água, 8 mil, né? 8 mil. Pelo menos do gastando Rio. 10 mil. A É isso dele aí. já está em 8 Eu já mil. tô sentindo, gente, eu tô sentindo. 200 reais, amigo. Eu tô sentindo isso aqui explodir cada vez mais. Já é uma explosão. Mas vai ser 1000 vezes mais. Que bom, Isso todos aí. nós juntos Tamo aqui. junto. Renato, obrigado. Você, como sempre, traz muito conteúdo bacana, fala muito aqui, ajuda muitas pessoas aqui com os conteúdos, traz de uma forma super leve. Obrigado, viu? Obrigado, Afonso. Como a gente sempre brinca, sempre estou com a roupa de ir, né? O carro já tem lá 3 roupas. O Afonso chamou, estamos às Boa. ordens, com certeza. Obrigado, Afonso, Obrigado. pela oportunidade e o nosso espaço, né? Imagina que é Sim. isso, aqui é Obrigado de mesmo. vocês. E obrigado você que tá aí de casa com a gente aí, que tá sempre ligado toda segunda, toda quarta, 20 horas. Obrigado pela sua participação. Se não é inscrito, se inscreve no canal e fica ligado porque na próxima semana a gente tem mais. Obrigado pela sua participação, valeu, até. Tchau. Tchau. Foi ótimo.